Seja bem-vinda, doutora. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Alguns psiquiatras dizem que existem algumas patologias, alguns transtornos, como a bipolaridade, como o toque, que acabam determinando que a própria estrutura do cérebro do indivíduo fica diferente. A minha pergunta aqui é a seguinte, por exemplo, a pessoa que tem toque, né, que vive dentro de pensamentos repetitivos, em looping, e não consegue escapar disso. Existe uma fisiologia transformada pelo transtorno ou já é genética? A pessoa nasce com aquilo e aí desenvolve a doença ou alguns fatores externos determinam essa mudança fisiológica e aí, portanto, acabam precipitando esse transtorno. Eu queria que você falasse um pouco, porque tem muita gente sofrendo com bipolaridade, com toque, se isso é uma coisa que tem cura. A gente sabe que, do ponto de vista espiritual, Deus cura qualquer coisa, mas vamos pensar cientificamente falando. Pessoas que foram detectadas com esses transtornos, elas vão ter que conviver isso para o resto da vida, ou elas podem ter uma vida normal, com associação de remédios e daí por diante. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Quando nós olhamos para a etiologia, para a origem das doenças, estão me ouvindo bem? Estou te Parece que me ouvindo deu um bem. retorno. Ah, tá ótimo. Quando, por exemplo, o que nós vemos é que existem a etiologia, ou seja, a origem de algumas doenças, elas podem ser genéticas, algumas pessoas já nascem com elas, e sem dúvida nenhuma que aí vem a epigenética de novo, ela pode ter nascido por questões ali na alteração durante a gestação, mas existem aquelas que vão adquirir ao longo da vida. Por exemplo, um estudo muito interessante da Universidade de Harvard mostra que mulheres que passaram por 2 ou mais tipos de violência na infância, elas se tornam mais vulneráveis a ter transtorno da personalidade múltipla, que é um Uau. transtorno de personalidade super raro e super grave. Então, isso Teve pode até um ter sido... filme, né? Isso, As Três Faces de Eve, que é um desses filmes, né, que foi o primeiro caso que foi diagnosticado por um psiquiatra, que é um livro muito interessante sobre o assunto. E aí, então nós temos essas pessoas que podem ter nascido assim. Podem ter também outras pessoas que desenvolveram ao longo da vida a partir de traumas, a partir da leitura que o cérebro fez de algumas experiências. Por exemplo, por que o cérebro infantil se torna mais vulnerável aos traumas? Porque ele ainda não está bem formado. Então, a forma de armazenar e de interpretar essas informações podem ser muito equivocadas e ficarem armazenadas de uma forma que não ficaria se o cérebro já fosse adulto e maduro, ok? Então, o que a gente fala? Existem alguns transtornos, sim, que são mais difíceis de serem tratados, e mesmo dentre os transtornos mais fáceis, assim, mais fáceis que a literatura hoje já tem uma grande abrangência, né, na sua explicação e no seu tratamento, também dentre esses podem ter aqueles casos que são graves e de difícil tratamento. O que a gente sempre fala, quando pensamos nesses casos mais graves? Uma combinação da medicação, da psicoterapia e desse suporte social se tornam indispensáveis, né? A junção disso tudo é muito importante. Por que a gente, dependendo do caso, nós falamos que a medicação ela é necessária? Porque se estiver faltando ali a serotonina, ou mesmo onde a serotonina vai ligar, que é lá no receptor do neurônio, estiver bagunçado, é preciso organizar. E às vezes não dá tempo esperar que isso aconteça naturalmente, porque talvez não vá acontecer. E se for acontecer, vai demorar muito tempo. E você está perdendo em qualidade de vida. Então, algumas medicações elas são necessárias para entrar rapidamente no circuito, para a gente poder estabilizar esse paciente, para ele ter condições de responder a tudo que vier depois. Então, a medicação ela tem o seu lugar. Mas o que a gente fala que, de fato, o que nós esperamos é que a medicação seja um suporte para essa pessoa, enquanto ela tem condições de passar por um processo psicoterapêutico que vai ajudá-la, ou que ela encontre um sentido na vida. Sabe o que falta para muitos de nós, Lamartine? É descobrir quem somos. Como eu gosto de falar sobre isso. Quando eu descubro quem eu sou, eu não estou tão preocupada assim
com o que pensam sobre mim, no aspecto que eu tenho que ser o melhor, que eu tenho que agradar todo mundo, que eu não posso nunca errar. Quando eu descubro o propósito para o que Deus me criou, eu começo a querer, inclusive, a enfrentar melhor as dificuldades. É verdade. Não, Deus me criou para um propósito muito maior para estar doente assim. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí vem a decisão. Você pode ir no melhor psiquiatra do mundo, no melhor psicólogo, ter o melhor pastor que exista na face da terra. Se não partir do indivíduo, a decisão não vai dar certo. E sabe, Dentro disso, a pode ficar. decisão, a partir do que nós estávamos falando há alguns minutos na outra live, a decisão não significa capacidade para resolver. A decisão não significa que já tenho em minhas mãos todas as ferramentas. Mas volta no exemplo do carro. Você vai começar a encontrar. Aí Ótimo. você escuta, você fala assim, gente, eu queria tanto ir num terapeuta, mas eu não acredito em nenhum. Aí você está na igreja, você escuta alguém que está assim no banco do lado e fala assim, gente, a minha filha encontrou um psicólogo tão bom, mas você está ligado para encontrar. Entende como as coisas vão acontecendo? Não, olha, o que está nas minhas mãos? Sim, eu estou com depressão, eu não tenho vontade de sair de casa para fazer exercício físico. Mas eu acho que eu consigo fazer pelo menos um alongamento pela manhã ao lado da minha cama. Entende? É colocar-se no Rosana, movimento. eu queria, ainda dentro dessa linha que a gente está aqui agora, eu gosto muito de um versículo que diz, né, que Deus não nos deu espírito de temor, mas de amor, de poder e de sound mind, no inglês, né, de mente sã. Uhum, No português é moderação, mas não faz muito sentido. Eu gosto mais do uhum, sound-minded, né? Uma coisa que eu acho impressionante, a Bíblia diz que Deus é amor, a essência de Deus é amor. O ser humano, ele vibra melhor no ambiente do amor. No uhum. ambiente do medo, ele vai sempre retirar o pior que ele tem de si mesmo. E no amor, ele vai dar o melhor, ou seja, aquele talento, aquela capacidade vai ser superdimensionada, e no medo é exatamente o contrário. Eu costumo dizer, aqui até dando um testemunho para vocês, eu fui criado no interior, eu sou o quinto filho, e o meu pai, de uma hora para outra, perdeu tudo. Então, eu estudava numa escola pública onde estava o cara mais rico da cidade e o mais pobre. E o que aconteceu? As pessoas jogavam na sua cara, o teu pai é um caloteiro, você entende? Eu lembro de pessoas entrando na minha Uhum. casa, levando geladeira, levando televisão. E eu me lembro de ouvir a minha mãe dizendo assim para mim, filho, não liga não. Eles estão com inveja de você, porque você é o mais lindo, você é o mais talentoso, você é inteligente, você tem ouvido absoluto. Aquilo me protegeu a vida inteira. Então Uhum. eu costumo dizer, eu não tenho esse negócio de dizer eu não sei fazer, eu não tenho capacidade. Eu tenho tanta convicção de que eu sou capaz, e isso foi Uhum. porque eu funcionei nesse ambiente de Deus, da fé e do amor. A tua história é mais ou menos isso, né? Então, eu vejo assim, eu poderia ter me tornado sei lá o quê, porque o mundo é cruel, mas eu tive o amor da minha mãe, que me protegeu e que me impulsionou. Então, eu queria que você falasse tanto do ponto de vista científico de como o amor faz com que as pessoas sejam melhores e espiritualmente, como isso é importante na cura das pessoas que estão vivendo algumas dessas patologias da alma aí. É tão interessante que até acho que no último capítulo do meu livro eu coloco alguma coisa assim, né? O nosso cérebro, ele não pode passar fome de amor e de carinho. É literal. Nós temos, por exemplo, na nossa pele, no nosso corpo, células que elas são exclusivas para receber Pro carinho, toque. exclusivas para o toque. Ela não vai ser estimulada, ela não vai ser ativada por nenhum outro estímulo, somente pelo carinho. Será que Deus colocaria isso se não fosse tão importante? É Se verdade. não fosse essencial para a nossa sobrevivência? Eu gosto muito de falar que contra o amor não há argumento. E quando alguém assim nos tira meio do prumo ou nos maltratam, eu coloquei essa frase na minha cabeça. Contra o amor não há argumento. Contra o amor não há argumento. E isso, olha, já veio uma dica aí para nossa quarentena, né?
Eu tenho recebido muitos pais assim me mandando mensagem falando assim: doutora, por favor, faz uma live sobre como lidar com os filhos dentro de casa, porque eles estão muito ansiosos. Nossa, eu fico muito pensando sobre o que essas crianças estão escutando dos pais dentro de casa. Será que essa ansiedade é das crianças ou dos pais? E agora o que a gente vai fazer? Como que a gente vai pagar? Amanhã eu não aguento mais esse monte de gente dentro de casa. Porque, na verdade, a maioria das crianças quer muito a possibilidade de não levantar cedo para ir para a aula. Porque elas estariam tão ansiosas dentro de casa. Claro, não estão com os amigos, etc e tal, mas eu tenho recebido isso desde os primeiros dias do isolamento. Então não era para essas crianças já estarem tão fora do prumo. Claro, podem ser coisas que os pais não prestaram atenção, mas nós adultos estamos se impactando o humor dos nossos filhos, porque a preocupação nossa tem sido dos filhos também, o mau humor, a agressividade, a irritabilidade por conta de toda essa situação. E qual a Quando solução nós para isso? passa sempre pela nossa decisão. Olha, o que você pode resolver hoje? O que está em suas mãos, o que você pode resolver? Você tem feito o que para resolver isso? O que não está nas suas mãos, tem alguém que possa te ajudar a resolver? Se não tem quem possa te ajudar a resolver e você não pode resolver, não vai ter solução, certo? Se não vai ter solução, você está gastando sua energia à toa. Parece tão cruel isso, mas é real. Então, começar a nos concentrar mais naquilo que a gente pode resolver. Por E mais qual o difícil que seja. papel na formação, né, dessa alma, dessa psique saudável? Qual é o papel das palavras? Porque a gente sabe que todos os inputs que a gente recebe do mundo, sejam visão, audição, uma das coisas mais poderosas para provocar traumas ou autoestima são palavras, né? De autoafirmação, palavras de afirmação, palavras de amor, de encorajamento. Como isso altera o nosso cérebro? Me dá uma explicação do ponto de vista fisiológico, quais os hormônios, quais as substâncias, né? Serotonina, endorfina, o que acontece quando um filho ouve uma palavra de amor, um encorajamento, quando uma mulher ouve do marido? Fala pra gente como é que funciona isso. O que nós ouvimos vai formando quem somos e o valor que temos. Principalmente as palavras que ouvimos na nossa infância, elas vão se tornando verdades quase que absolutas para nós. Você vai ser um fracassado ou você vai ser alguém que, olha, vai dar certo na vida. Isso vai formando quem somos e vão formando Mas por que na verdades. É infância? tanto porque esse cérebro ainda está formando as suas memórias e, queira ou não, está formando a sua rede neuronal. Os neurônios estão conectando. Então, o que vai ativar? Por exemplo, quando a gente fala de violência, até mesmo as palavras que são ditas, que passam pela violência emocional psicológica, pode ocasionar, inclusive, erosão telomérica. Lá o telômero, que deixa o cromossomo tudo no formatinho certo e tal, você pode prejudicar ele a ponto de nós termos cromossomos envelhecidos em crianças que passaram pela violência, que pode ter sido a violência É, emocional. porque o encurtamento dos telômeros que faz o envelhecimento, né? Se você descobrir Exatamente. como impedir a telomerase de agir, né? As Exatamente. células se reproduziriam de maneira igual, perfeita, e ninguém Sem envelheceria, né? dúvida. Exatamente. Quando a gente olha, por exemplo, mulheres que passaram por violência na infância, muitas delas podem apresentar até 6 vezes mais o nível do hormônio do estresse circulante no organismo dela, mesmo que ela fale assim, não estou estressada não. Então, o nível dela, desse organismo estressado, já pode estar 6 vezes acima da normalidade. Sabe como isso é importante? A dopamina, a serotonina, tudo isso faz com que eu me sinta bem, e isso pode ser tirado de mim quando dizem assim, você não presta. As Uau. palavras, elas têm esse impacto neurológico sobre nós. A gente tem um exemplo bíblico sobre isso, sobre o impacto positivo das palavras. Jesus no deserto da tentação. Eu já fiz uma mensagem sobre isso, até falando sobre o poder da palavra, né? Jesus, quando está lá, e Satanás fala assim para ele assim, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão.
Foi a primeira tentação, 40 dias sem comer, sem beber, jejum absoluto. E aí, o que Jesus fala para ele? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual era a última palavra que ele tinha ouvido de Deus? Tu és Tinha meu sido no filho amado, batismo. Tu és o meu filho amado que me traz em quem me alegria. comprazo. Então ele estava sendo sustentado no deserto pelas palavras que ele Que escutara do pai lindo. dele. Se para Jesus teve esse poder, olha, de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele não estava se referindo à palavra escrita, era maréia, palavra falada. Aquilo deu para ele poder de expulsar Satanás da presença dele, mesmo que fisiologicamente ele estivesse fraco. Então, se sobre um Deus, a palavra de Deus, falando que você é meu filho amado, faz ele vencer aquela tremenda tentação, você acha que essa não é uma estratégia que Deus deixa para nós? Para Com protegermos certeza. filhos, marido, todo mundo quando sai de casa? Marido, eu desafio as mulheres a fazerem isso com seus maridos. Marido, você vai sair hoje de casa para trabalhar? Com a minha bênção, você é amado. Pode ser lá no emprego, pode ser que você esteja enfrentando injúria, calúnia, as pessoas achando que você não é capaz. Mas nesta casa tem pessoas que acreditam em você. Não, Você é muito essa, amado. essa, essa capacidade, né, de amar. Eu sou casado há 36 para 37 anos e eu digo que eu amo a Lília mais hoje, milhões de vezes, do que eu amava quando eu casei. Porque ela é a pessoa que me dá a maior segurança de amor. E eu a ela. Rosana, todo dia a gente fica de mão dada juntos. Todos os dias eu falo para ela que eu a amo, ela me ama. Eu digo para ela, eu não quero ir até a esquina sem você, porque você é uma pessoa que me dá segurança. Agora, voltando para a questão das crianças, eu te perguntei porque quando a Bíblia diz que devemos ensinar as crianças, o menino no caminho que deve andar, eu outro dia estava refletindo sobre isso. Porque a gente sabe que a plasticidade do cérebro na infância é muito maior. Então, a fé que você inculca, né, numa criança, isso vai determinar toda essa plasticidade e vai formar a mente daquele indivíduo na infância. Por isso que é muito mais fácil você crer para a vida inteira quando você recebe na infância, e é muito mais difícil você converter, por exemplo, um muçulmano, só o poder do Espírito Santo, depois dele ter sido a vida inteira, ter formado a sua identidade em cima daquela fé. Né? Então, fala um pouco da importância de falar para as crianças, não só da fé, como também de que eles são maravilhosos, que eles são amados e daí por diante. É tão interessante quando fala assim, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não é ensinar a criança o caminho, é tá junto com né? ela, né? Andando. Então, quando eu falo assim, filho, você precisa aprender a confiar em Deus. Aí ele olha para mim, eu estou desesperado que eu não sei se eu tenho mais emprego, eu não estou ensinando no caminho. Aí a fé fica frágil para os nossos filhos. É muito interessante porque Deus, ele vai dando para nós a capacidade, né? De lidar com os nossos filhos, vai dando para nós o exemplo dele de como lidar. Deus é amor. E nós somos filhos dele, então nós somos capazes de demonstrar amor. Eu falo isso, eu sempre gosto de falar isso, contar a história da minha mãe, porque a minha mãe não foi criada com os pais, aquela história de abandono, e ela cresce a pessoa mais amável que eu conheço. E aí um dia eu pergunto para ela, mãe, como a senhora consegue ser a melhor mãe do mundo, sendo que a senhora não teve mãe? Como a senhora consegue ser a pessoa que mais abraça e acolhe as pessoas, sendo que a senhora foi rejeitada pelas pessoas? E ela me fala assim, filha, eu sou a pessoa mais indicada para ser a melhor mãe do mundo, porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. E eu sou a pessoa mais indicada para acolher, porque eu sei o quanto o abandono machuca. E aí minha mãe me ensina que existe a possibilidade de viver a abundância na falta. Mas esse olhar você precisa ter para educar os filhos. Porque todos nós, todos os filhos têm alguma coisa que seja admirável. Não para torná-lo soberbo, mas todos nós somos feitos com características. Eu lembro que na infância, por conta de um sarampo, eu quase fiquei cega na infância. E até hoje tenho dificuldades para enxergar. Mas nos meus primeiros anos letivos,
Eu tinha muita dificuldade mesmo para ler. Eu tenho uma cicatriz na retina e hoje, graças a Deus, isso já melhorou muito, né? Deus é muito bom. Mas, por exemplo, na igreja, quando tinha jogral que as crianças iam fazer lá na frente, todo mundo lendo um pedacinho, eu não conseguia ler o papel. E a Uau. minha mãe falava assim, filha, lê para as outras crianças. Você não precisa ler porque você tem uma memória que ela é absurda. E eu sei que eu não tinha. Você é capaz de decorar tudo isso. E eu Que decorava. lindo, que Então, assim, lindo. eles colocaram em mim para que eu olhasse aquilo que eu poderia desenvolver e ser boa, entende? Por isso que vem da plasticidade, você pode de fato moldar o cérebro. É tanto que, por exemplo, a nossa capacidade esportiva de ser um atleta de alta performance, ou nasceu com essa habilidade, porque tem aqueles que nascem com a habilidade, ou ela precisa ser desenvolvida até a primeira adolescência. Porque se não acontece, as podas para essa habilidade motora acontecem lá entre os 11 e 12 anos de idade. Se não desenvolveu antes, dificilmente você vai ser um atleta de alta performance se começar a treinar depois. Isso vale para musicalidade Isso também, né? vale para isso vale para Para praticamente tudo. para tudo. Então, quando lá na infância você olha assim, filho, você não vai chamar o seu filho de menino que não para quieto, menino que parece que tem no corpo, porque tudo tá tudo em movimento. Filho, você tem uma energia que eu acho que eu vou te colocar para fazer um esporte, que você corre mais do que todo mundo. Filho, eu coloquei isso também no livro. Eu falei assim: todos nós nascemos com características que se transformarão em qualidades ou defeitos de acordo com o que forem moldados. Então, alguém que tem a capacidade para falar, uma boa comunicação, ela pode ser um grande pregador, um grande palestrante, como pode ser também um grande enganador, É. porque ele tem a capacidade da palavra. O dom Alguém que pode ser tenha, dirigido. exatamente, alguém que tenha uma habilidade para desenhar, ele pode ser um grande artista de quadros, quanto ele pode ser um falsificador. Então, cabe a nós moldar isso. E eu acredito muito sim nesse poder, porque se não fosse Deus, não teria deixado os nossos filhos sob os nossos cuidados. E ele vai falar assim: cadê os filhos que eu te dei? Cadê os filhos que eu te dei? Então significa E que nós tudo podemos se sim influenciar. liga, e tudo se liga pela questão da formação dos valores, né? Porque quando os Sem filhos dúvida. são amados, os nossos valores passam para eles. Por exemplo, na minha vida eu tive uma filha só, né? E eu sempre fui muito amoroso. Eu que ensinei ela a ler, eu que ficava em cima dela dando comida. A Lília sempre foi uma mãe espetacular. Mas, assim, as questões mais fundamentais, eu que estava lá nas brigas, entendeu? Com ela. Uhum. Então, eu ficava pensando, eu vou me sentir muito derrotado se um dia minha filha não crer em Deus como eu creio. Porque esse é o valor mais fundamental da minha vida. E hoje eu vejo a Érica, ela é mais crente que eu, Rosana. Sabe? Ela é melhor do que Aham. eu. Em coisas que eu reconheço que eu não sou bom como deveria perante Deus, ela é muito mais radical do que eu. E eu acho isso demais, entendeu? Porque eu falo, Deus, Aham. eu acho que o meu amor por ela, da Lilian, a Lilian passou para ela a questão da oração. Então ela é uma mulher de oração. A Lilian a vida inteira orou. E eu a vida inteira falei da Bíblia. Então, Uhum. às vezes eu fico vendo pastores cujos filhos estão desviados. Por quê? Porque eles encontraram uma dissonância cognitiva entre a vida, o discurso dos seus pais e a vida deles. Então, eu acho que isso tem muito a ver com essa veracidade com o amor, né? Fala um pouco sobre isso. Eu ia falar exatamente disso. O nosso cérebro, ele gosta de verdade, de clareza, de estratégias claras. É tanto que quando eu gosto de falar de empatia, tem até palestra minha no YouTube, eu acho que sobre isso. O cérebro do outro sabe reconhecer se uma empatia é mentirosa, só para conseguir um favor, por exemplo, ou se ela é verdadeira. O cérebro consegue fazer essa leitura, mesmo que a gente conscientemente não consiga. É necessário haver coerência. Uma vez um menino falou assim para mim, ele estava muito chateado. Ele falou assim: meu pai quer que eu seja o melhor adolescente. Mas ele não tem o direito de pedir isso, sendo que ele não é o melhor homem que eu conheço.
Porque eu tenho Uau. que ser o melhor entre os adolescentes e ele não é o melhor entre os homens. Gente, quando eu escutei aquilo, eu falei assim, eu falo o quê para esse menino? Eu falo o Você tem quê? razão. E eu sabia que o menino tinha razão. Eu sabia que ele tinha razão. Então, claro, nós somos falhos na educação, sem dúvida nenhuma, não somos perfeitos, mas Deus, ele completa a obra. Ele promete isso para nós. Mas eu preciso saber se eu de fato estou fazendo aquilo que está ao meu alcance. Se eu estou acolhendo esse filho, se eu estou, quando eu erro, eu ter a capacidade de reconhecer que eu errei e falar assim, filho, eu errei, mas esse não é o melhor caminho. E eu estou tentando ser melhor do que isso. E Deus, ele vai completando. Eu acredito muito no completar de Deus para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos. Eu cresci escutando os meus pais dizerem que nós tínhamos a responsabilidade e a condição de termos filhos melhores do que eles tiveram. Porque nós teríamos mais luz, mais conhecimento. Eles vieram de uma educação diferente, conheceram a Jesus, melhoraram no que eles podiam melhorar. Então nós já fomos gerados nesse novo conhecimento. Então nós tínhamos a obrigação e a condição de termos filhos melhores ainda. E é um privilégio, não é um fardo. Quando nós colocamos as cartas na mesa, assim, ó, do que a gente precisa organizar na vida, e eu assim, falo para as pessoas mesmo fazerem isso nesse momento que estamos em casa. Qual a área da sua vida que precisa ser melhor organizada? É financeira? É fidelidade com Deus? É o estudo da palavra? É o relacionamento dentro de casa? Tenha sinceridade para olhar onde você tem mais falhado, do que ficar terceirizando responsabilidades, e comece a investir nisso. Eu acredito num Deus que nos ajuda, naquilo que para a gente é difícil. Olha, a sua história, como era difícil controlar o apetite, como era difícil. Não, e eu Mas ainda Deus vem. reforçava com palavras. Eu dizia, eu sou gordo mesmo, eu gosto disso. E a Lília vivia me dizendo, mas por que você está falando isso para você? Você não percebe que você está perpetuando? Mas no momento em que eu tive que decidir que eu tinha que ir para a bariátrica, que eu vi que eu ia, estava marcada a cirurgia, eu Uhum. percebi que eu tinha que tomar uma decisão de mudar ou não. E o Espírito Santo falou, eu vou te ajudar. E eu decidi, e hoje a Lília, às vezes, ela vai comer pão, essas coisas, ela fala, Uhum. você não vai ficar com vontade? Eu falei, meu amor, você não entendeu ainda que eu decidi? Ninguém vai me obrigar a comer nada que eu prometi para Deus que eu não vou comer. Eu estou muito em paz. Então, eu não tenho compulsão, não tenho vontade, porque isso entrou no meu espírito de tal maneira que agora eu já me enxergo magro, eu já me enxergo saudável, eu já me enxergo jogando bola com meus netos. Isso mudou a minha vida. Eu não tenho Mudou. mais compulsão. Acabou. É incrível o que o cérebro é capaz de fazer quando a alma, quando a mente dá o comando, entendeu? É É incrível. maravilhoso. Eu gosto de falar que Deus opera em quem coopera. E o cooperar não significa fazer muito, mas pelo menos permitir. Aí, voltando àquela ideia que eu falei lá no começo da outra live sobre o livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? Vou falar a partir da visão neurocientífica e depois eu vou juntar com a Bíblia. O livre-arbítrio é algo que é exclusivo do ser humano. Então, quando nós vemos lá uma fêmea cuidando do filhotinho, não é, ai, que lindo. Não, ela não tem escolha. Ela nasceu para fazer aquilo. E se ela não fizer, ela tem um defeito genético. Ok? Então, ela não escolheu. É instintivo. Você está Então, falando de eles um agem por animal, né? instinto. Estou falando do animal. Ela está lá, a fêmea, cuidando do filhote. Isso é instintivo. Ela não escolheu. Ela não escolheu ser amável, ela não escolheu nada disso. Ok? Porque ela não tem o quê? O livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio? Somente nós humanos. Porque Deus nos deu isso. Quando eu estou diante de uma situação, vou pegar comida, por exemplo. Você sabe que não pode, mas você vai e come. Sabe o que você está dizendo para Deus, com outras palavras? Que droga de livre-arbítrio que o Senhor me deu. Preferia ser como um animal que não tem esse poder de escolha. Porque eu ia comer, não ia ter culpa e só ia comer o que eu pudesse comer. Agora, porque eu tenho o direito de escolha, eu escolhi errado. Porque foi isso que Adão e Eva fizeram com Deus. Se o Senhor não tivesse me Exatamente. dado o direito de escolha,
Por isso que a culpa é sua, porque me deu o direito de escolher. Muita gente me E pergunta, se aí, Deus é tão bom, por que que ele fez isso? Porque não existe amor sem escolha. Se eu pudesse chegar para a Lili e obrigá-la a se apaixonar por mim, eu ia dizer, puxa, ela não que se graça apaixonou, tem. eu que impus. Não tem É, amor sem liberdade. não existe, porque quando a gente pensa só, né, de forma vertical, eu e Deus, então parece que é injusto, mas a gente não quer alguém perto da gente que não nos ame. Se você quiser Lógico. perto, a própria literatura fala que você tem um transtorno, tem uma psicopatologia que precisa ser cuidada. Então, quando eu olho, eu tenho uma irmã que tem pavor a chocolate, mas é pavor, ela não suporta nenhum cheiro, ela passa mal. Tá E a de gente sempre brincadeira. brinca, o dela é passar mal, passar mal. Que Qualquer coisa que sortuda. tem. Pois é. E a gente assim, puxa, que sorte. Ela falou assim, pra mim não faz diferença, eu nasci não gostando. Então ela não come não é porque ela não quer comer, porque faz mal. Ela Não não tem pode comer. escolha. Ela não consegue, ela não tem escolha. E aí, quando eu olho para um prato saudável, para um prato saudável pelas palavras boas que eu falei, eu olho e falo assim, Senhor, muito obrigada por me dares uma característica que é tua, livre-arbítrio, e eu vou utilizá-la conforme esse dom que o Senhor me deu. Vou honrar esse dom. Eu vou honrar o dom do livre-arbítrio, porque o que Satanás quer é que a gente não escolha, que passa pela nossa decisão, para que a culpa volte para Deus. Porque isso E, funcionou no Éden. e como funciona essa? Porque quando Adão ele fez a escolha baseada na dúvida, né? Porque Satanás jogou dúvida na palavra de Deus, é o que ele continua fazendo Uhum, hoje. sim. No momento em que Satanás disse, ó, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, quer dizer, no momento que o homem fez a escolha errada, ele deixou de ter a segurança e ele não teve a felicidade de ter a escolha, porque ao contrário, isso não gerou Uhum, segurança, gerou medo, gerou pavor e entrou na mente humana uma série de sentimentos que Deus não criou, né? O próprio medo não é uma emoção inerente ao cérebro humano, isso é uma emoção não. aprendida, né? Se você pedir para um bebezinho pular no seu colo, ele pula, porque ele não tem medo. Ele só vai ter medo Uhum, no momento que ele cair, se machucar, e ele vai aprender essa emoção. Mas isso veio com o pecado. Como esse livre-arbítrio, como, desculpe, a questão do vício, porque ele fez a escolha errada, eu acho que a dopamina tem um papel muito importante na questão uhum, do vício, né? Até para quem fuma, a nicotina libera dopamina, e a dopamina, uma vez secretada por conta de algo que vem de fora, o cérebro deixa de produzir. Basicamente, esse é o vício, né? uhum. Como é que você quebra isso? É uma decisão ou é abstinência? Ou seja, uma pessoa que vai para uma clínica, fica 9 meses e ela volta. Ela está livre ou ela precisa, além da abstinência, ela precisa de uma decisão? Eu estou falando de drogados, porque eu tenho até pessoas que Uhum, eu amo que estão. Eu nunca provei droga, né? Eu digo, eu não sei nem qual é o gosto disso. E glória a Deus por uhum. isso, entendeu? Mas a pessoa que tem o vício, como é que ela vence para valer? Porque o discurso aí é, uma vez drogado, é abstinência pro resto da vida, mas nunca vai ser livre. Fala um pouco da questão do vício. Tá, quando nós olhamos a partir de uma perspectiva médica, existem alguns organismos, algumas personalidades que são mais vulneráveis a uma dependência química mais difícil de ser tratada. É Tem tanto que o mais que a gente vê, receptores, né? isso, ele tem uma vulnerabilidade maior. Então, quando o que a gente vê dos tratamentos mais tradicionais ou os melhores do mundo, eles são capazes de recuperar no máximo 30% dos dependentes químicos. Porque a maioria que vai entrar na dependência já tem uma vulnerabilidade para ela. Então é mais difícil de deixar. Ele tem uma vulnerabilidade química, ele tem uma vulnerabilidade dos próprios. Uma vulnerabilidade genética, uma vulnerabilidade de história. A gente vê até assim que em alguns casos de dislexia se torna mais vulnerável à dependência química e etc. O que a gente vê é que assim, a decisão ela sempre vai ser muito importante.
Porque a abstinência por si só não vai ser suficiente, porque senão a pessoa ficaria internada 3, 6 meses e tudo poderia resolver, certo? Ela volta para casa, às vezes fica ali 1 mês, 2, 3, e ela volta à dependência. Então, nós falamos que a estratégia ela precisa ser múltipla, né? Com múltiplos fatores ou comportamentos envolvidos. Sair daquela rotina que vivia, de amigos, ou de pensamentos, ou de programas que assiste, inserir na sua rotina comportamentos novos e saudáveis. É tanto que eu gosto muito de falar dos estudos da doutora Zila Vandermeer, que foi minha contemporânea de Escola Paulista de Medicina, e ela sempre trabalhou com dependência química, e os estudos dela mostraram que, por exemplo, estar ligado a uma religião, com aquela história das doutrinas, frequentar, praticar de fato, ela não somente é protetora contra o abuso de drogas, como também uma estratégia para recuperar dependentes químicos, alcançando níveis em porcentagem acima dos tratamentos tradicionais e melhores que existem para a dependência química. Então, inserir num contexto religioso onde ele acredita que ele foi perdoado de verdade, que todos são considerados iguais diante de Deus, porque somos irmãos, que ele vai encontrar uma rede de apoio, pessoas que estão dispostas para atender uma ligação dele, que seja numa madrugada, quando ele está com fissura, com aquela vontade incontrolável de usar a droga, e ali ele vai ter com quem conversar, que ele possa utilizar da estratégia da oração, porque a oração, por ela atuar também no nosso sistema de recompensa, ela pode trazer um alívio para essa necessidade do abuso de drogas. É isso que muitos ex-dependentes descrevem, que quando ajoelham para orar é como se a fissura começasse a passar. Então, essa rede das pessoas acreditarem, dela decidir que ela não quer mais aquela vida e ela aceitar ajuda é indispensável para que ela possa sair da dependência química, sem dúvida nenhuma. Um Doutora, suporte farmacológico muitas vezes é necessário, de uma medicação para poder ajudar a controlar essa neuroquímica mesmo, porque os receptores dopaminérgicos, eles ficam extremamente bagunçados. É como se o organismo ficasse com preguiça de produzir essa dopamina, já que está vindo de já que ele fora está recebendo de algo fora, né? que age como a dopamina. Então, precisa mexer com tudo isso para colocar no lugar de novo. Doutor, eu amo um texto de Romanos 12 que diz, né, sobre a transformação pela renovação da mente. Durante muitos anos, os neurocientistas acreditavam que os neurônios, uma vez perdidos, eram perdidos para sempre. Mas hoje há uma corrente, né, que acredita na chamada neurogênese e que, de alguma maneira, o cérebro acaba produzindo novos neurônios. Você acha que é possível que essa renovação da mente seja mais do que somente a neuroplasticidade, ou seja, uma mudança de approach, né? Uma mudança de mente do ponto de vista intelectual, emocional, mas que também possa haver a produção de novos neurônios, dando capacidade, de certa maneira, do cérebro se regenerar? Que esse texto de Romanos 12 pode estar falando até de uma recriação física, né, de novas células neuronais. Sem dúvida, o pensamento é capaz de fazer isso. Estudos também de Pérez e colaboradores da USP foram os primeiros a mostrar, por imagem do cérebro, como que o desabafo dirigido de uma terapia pode mudar o cérebro. Então, na imagem, é possível ver que o cérebro mudou. Muda a área de atuação, né? Isso, a ativação, a organização, a forma de atuar. Quando você está numa psicoterapia, o cérebro pode mudar, porque o desabafo dirigido pode mudar o cérebro. Aí eu acho que eu começo a responder, né? Quando Sem nós temos dúvida. um Deus, chegue a Ele como a um amigo. Qual é o lugar da oração? Quantos estudos neurocientíficos mostrando o poder da oração sobre o A cérebro? Não própria só sobre o palavra diz: cérebro. confessai as vossas culpas para que sareis. A terapia da confissão, né, da terapia cura, né? A própria palavra terapeu é curar no grego, né? É curar. E Sim. quando você está nessa relação terapêutica,
existe uma cura, né? Existe uma reorganização, uma mudança mesmo cerebral, né? Além de Olha, emocional e mental. enquanto eu ainda fazia a graduação, eu tive um professor, o doutor Abílio Rosa. Abílio, ele era o presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise na época. Ele é uma sumidade na área. E eu lembro que ele discutia com a gente o resultado dele do doutorado. E ele nem era religioso, nada, nada, não tinha nenhuma ligação com esse nosso universo. E a tese dele do doutorado foi sobre quais as estratégias que eram capazes, inclusive, de conter os impulsos de um psicopata e de pessoas com transtornos graves. E a conclusão que ele chega na tese dele é que quando a pessoa se filiava a uma religião, a uma igreja, e ele acreditava de fato naquelas doutrinas e colocava em prática, aquilo era capaz de mudar o comportamento dele, mudar a autopercepção. Sendo possível, inclusive, de controlar alguns impulsos que a ciência não tinha explicação de como, ou estratégia para controlar aquilo. Então, a ciência Um ela mostra muito a psicopata, importância. um psicopata, um sociopata que comete os crimes mais absurdos sem sentir culpa, você entende que existe cura para isso? Na ciência existe cura? Você, como uma mulher cristã, você acha que a fé é capaz de transformar até um sociopata, um psicopata? Claro que a fé é capaz de fazer qualquer coisa. Se Deus é Amém. capaz de ressuscitar, imagina o que é mudar um órgão, não Mas é? como Nós funciona? acreditamos. Qual é a área do cérebro dele que falta alguma coisa? Porque antigamente as terapias eram tipo lobotomia, né, para reduzir um pouco a capacidade intelectual do indivíduo, ele parava de ter impulsos, por exemplo, de matar. Mas você acha que a fé, a palavra de Deus, o amor das pessoas pode virar essa chavinha? E se existe já uma prova da localização, né, do cérebro dessa pessoa onde está faltando alguma coisa? Sim, a gente olha para a amígdala. A É na amígdala, por mídia. exemplo, na amígdala, porque a amígdala também, por ela estar envolvida com medo, ela também está envolvida com a proteção. Então, por exemplo, quando nós colocamos diante de um psicopata, por exemplo, nesse caso, que não tem dó do outro, que é capaz de matar o outro, quando nós colocamos diante de uma pessoa normal, né, que não tem esse transtorno, uma imagem de uma criança sendo maltratada, a nossa amígdala é ativada, ela começa a funcionar de forma mais intensa, porque ela quer resolver aquele problema. Ela sente a dor, ela não aguenta aquela cena. Quando a gente apresenta isso para um psicopata, é como se ele estivesse vendo uma bela paisagem do arco-íris. Tá brincando. Não importa se é o neutro ou se é alguém sofrendo absurdamente. Não tem nenhum impacto. A amígdala dele está lá, como se estivesse de férias. E o Então a que gente é que consegue localizar. e o que A gente falta? não Qual a sabe o que é. conexão? A gente não sabe o que aconteceu. O que a gente fala é que assim, ele tem uma falha na estrutura psíquica. Como esse cérebro foi organizado, é que aconteceu algum problema na hora que esse cérebro foi organizado. Que a gente não sabe se foi na gestação, de onde veio. A gente ainda não tem resposta para isso. É tanto que a gente fala que essa é a nossa grande dívida como psicólogos, psiquiatras para a humanidade ainda. A gente não sabe. É uma falha na estrutura psíquica. Quando eu ainda fazia graduação em psicologia, o que se falava é que não tinha cura. O que a gente tinha que fazer é conter esses indivíduos. É tanto que, por exemplo, um psicopata, o nosso sistema judiciário, ele foi organizado assim, pena que não acontece assim, né? Quando se prova que alguém tem um transtorno de personalidade nesse nível, ele nem deveria ir para a prisão, para a cadeia comum. Ele É tem que ir para casa de custódia. inimputável, né? Ele tem que ir para casa de custódia, porque ele não sente culpa. Mas ele também não pode ficar na sociedade, porque não é cumprir pena, porque, de acordo com essa visão, por não ter cura, se ele voltar para a sociedade, ele vai fazer de novo. Então ele tem que É cumprir pena. lógico. Ok? O que hoje se fala mais é que, assim, esses indivíduos, se eles aderirem a uma psicoterapia de longo prazo e cumprirem todo o protocolo, é possível controlar os impulsos. Esse é o discurso hoje, entendeu? Que tem entre os profissionais. Mas que é de muito difícil manuseio, muito difícil manejar
e redimir dos sintomas, né? Que a gente nem fala sintoma, porque não é uma doença, é uma falha que tem nessa estrutura psíquica. Então é muito difícil de lidar, é muito difícil. Mas eu acredito que Deus sim pode fazer qualquer coisa, né? Ô, Rosana, eu queria que você, nós estamos aí, já temos mais uns 10, 12 minutinhos, eu queria que você falasse sobre a importância da fé. Porque tem muita gente que nos acompanha que são cristãos firmes, tem outros que são simpatizantes, mas não tomaram uma decisão. E muita gente me pergunta, pastor, eu estou passando por tal transtorno, mas aí você vai averiguar um pouco mais, a vida está toda bagunçada, ainda não tomaram uma decisão de fato, entendeu? Com relação a Deus. Eu queria que você falasse como uma psicóloga, como a fé em Jesus Cristo pode ser uma cura para todos os níveis do indivíduo. Desde a cura para os traumas emocionais, ou seja, Jesus pode mudar a história de uma pessoa que viveu como a sua mãe, na ausência de amor, de cuidados, e ela se tornou uma mãe extraordinária, uma pessoa feliz, uma pessoa resolvida. Como a fé é capaz de ir muito além de todas as possibilidades farmacológicas e até mesmo das terapias, das diversas áreas da psicologia, como a fé. Eu não estou dizendo que essas outras coisas não são importantes, elas não são excludentes, mas como a fé é capaz de ir além disso tudo e entrar no mais profundo do ser humano, até no seu sistema límbico, no seu subconsciente, e transformar uma pessoa para sempre. Como diz a Bíblia, aquele que mentia não menta mais. A minha conversão, eu fui um menino revoltado, brigando quase todos os dias, só que o dia que encontrei Jesus, eu mudei de uma hora para outra. Porque eu senti a aceitação do amor de Deus. Eu passei a entender que Deus me amava a despeito de qualquer coisa. Isso mudou minha vida, mudou os meus caminhos. Eu queria que você falasse isso, porque tem muita gente. Ó, nós estamos com 2.500 pessoas aqui, mas já passaram, na outra live, deu 9.000 pessoas. Então, eu creio que muita gente está aqui que vai precisar ouvir isso que você tem para dizer. Olha, nós estamos com 10 minutos ou 12 minutos. Eu queria que agora você falasse à vontade aí. Tá bom. Quando nós olhamos, a ciência hoje diz que a fé ela é capaz, inclusive, de ajudar a curar problemas cardíacos, a diminuir a hipertensão, o diabetes, mudar o nosso cérebro. A fé é capaz de trazer sentido e saúde. É tanto que a indicação, é tanto que os grandes estudiosos da superação dos grandes traumas, eles dizem que a espiritualidade, a religiosidade é componente indispensável para que a pessoa consiga sair dos grandes traumas, para que ela possa encontrar uma razão de viver, para que aquilo que gerou nela da crise possa ficar como experiência, não como algo que vai trazer prejuízo. Além disso, quando nós olhamos mesmo para outras questões do nosso organismo, a gente olha que a oração ela é capaz de ter um impacto super positivo sobre o nosso cérebro, trazendo mais relaxamento, trazendo mais condições de lidar com as informações que recebemos, de organizar pensamentos, de olhar para a vida com esperança. O cérebro gosta de esperança, de conforto. Por que tem muita gente que está sofrendo na crise? Porque a incerteza é algo que o nosso cérebro rejeita. Ele gosta de certeza. Ele gosta. Por isso que tem gente que está falando, nada, não tem vírus não. Ou tem gente assim, não, vai me matar, vai me matar. Por quê? Porque o cérebro não gosta da incerteza. Então as pessoas vão para os extremos. Ou E para se tem uma coisa, negação. ou para o absurdo do positivismo nisso, né? De aceitar tanto. Então, quando nós olhamos, a fé é a certeza das coisas que não vemos. E o cérebro gosta desse conforto, da certeza. Então, para as neurociências, a fé, ela tem o seu lugar super importante. Quando nós E a olhamos para a música? psicologia, E a ela é adoração? incrível. A música é um dos estímulos que mais tem a capacidade de ativar de forma intensa o cérebro inteiro ao mesmo tempo.
Então a música é extremamente importante para nós, para as crianças. E sabe, e se a ciência não convence, eu acho que as pessoas convencem. Quando eu olho para os meus pais, eu não tenho dúvidas nenhuma de que foi a fé quem mudou a história deles. Aleluia. Foi acreditar que existe um Deus que me ama, apesar de ter sido deixada. Um pai que me ama mesmo que eu sou dependente do cigarro. Meu pai fumava de 2 a 3 cigarros, maços de cigarro por dia. Começou a fumar com 7 anos de idade. O dia Meu que ele Deus. encontra Jesus e fala assim, eu sei que ele é capaz de fazer com que eu deixe esse vício. E ele fala assim, Senhor, está aqui meu último maço. E ele nunca mais volta a fumar, nunca mais. Eu cresci vendo Deus atuar. Então, Amém. mesmo que a ciência dissesse, como já disse, né, há tempos, de que acreditar em Deus era o ópio do povo, que só traz prejuízos, os meus pais são a prova para mim de que vale a pena. E aí, é um convite, apelo para as pessoas. Eu preciso ser a prova inequívoca de que a fé vale a pena. Porque as pessoas precisam olhar para mim e ver o que Deus faz por meio da minha vida. Quando eu consigo me graduar tudo sendo filha de pedreiro e doméstica, isso acontece porque foi colocado no meu coração a certeza de que Deus podia fazer por mim o que Ele quisesse fazer. Porque senão nem o vestibular eu prestaria. Era uma certeza, né? Você Era tinha uma uma certeza certeza absoluta. absoluta, quer dizer, é o que a fé Absoluta. faz, né? Ela te dá Sim. um foco, uma coragem, uma capacidade. Tanto é que o livro de Hebreus 11 fala, né, que fecharam bocas de leões, foram mortos à espada, e é inabalável, né? A É fé inabalável. é Eu, eu, impressionante o que ela é eu capaz de fazer. estou escrevendo uma mensagem sobre isso. Quando os hebreus entram na fornalha, eles não tinham certeza de que o quarto homem apareceria. É Mas eles falam verdade. assim, se for para morrer, a gente morre. O mesmo discurso de Esther. Ó Rei, A fé, ó rei. nós não sabemos se Deus vai nos livrar, mas mesmo assim nós não vamos Mesmo que ele não nos nos livre. dobrar, né? Esther, se morrer, morri. Sabe? A fé é a certeza para o hoje. Esperança tem a ver com o futuro. Fé tem a ver com hoje. É hoje que eu louvo a Deus, mesmo com a incerteza do meu emprego. É hoje que eu chamo os meus filhos para orar com eles e falo assim: nós não temos que temer, porque aquele Deus que fez por nós no passado é aquele que sempre vai nos sustentar. Eu Amém. clamo às pessoas para que eu acho muito lindo o que a ciência fala sobre a fé, a importância da espiritualidade. Mas mais lindo ainda é quando eu vejo na vida de alguém acontecendo. E o que eu acredito hoje tem a ver com as experiências que eu vivi dentro da minha casa. E é para isso que eu chamo as famílias. Não é assim, filhos, ai, que desespero, não. O que seus filhos precisam ver é assim, se morrer, morri. Se perder o emprego, desempregado estou. Mas eu sei de um Deus que mesmo quando não é visível aos meus olhos, a providência, o cuidado, Ele está lá cuidando de mim. Eu fazia uma oração na infância, Lamartine. Eu falava assim, Senhor, eu vejo tanto milagre na vida dos meus pais, tantos milagres acontecendo de fé, do meu pai chegando e contando histórias lindas, e eu presenciando essas histórias. Eu falava assim, Senhor, um dia eu quero as minhas histórias. E Deus, ele vai dando as nossas histórias. Aleluia. Talvez um jovem, um adolescente que está assim, mas isso acontece na vida de vocês. É tão lindo ouvir, mas na minha vida não acontece. Comece a pedir a Deus as histórias de fé para a sua vida. Para que Amém. você possa falar como Jó, né? Antes era só de ouvir falar, mas agora eu vejo com os meus próprios olhos. E ele vê isso no meio da dor. É verdade. Quando ele perde algo que ele mais temia. O que Jó mais temia era o quê? Perder os filhos dele. É tanto que oferecia É. sacrifício por eles todos os dias. O que Por acontece com cada ele? um deles, né? Perde todos. E perde todos no mesmo instante. E é no momento da maior perda da vida dele que ele passa a ver Deus face a face.
Então, a crise na nossa vida, as perdas que podem ser muito além de um isolamento. Pessoas que estão perdendo a saúde, perdendo um casamento. O momento das nossas maiores perdas precisam ser o momento de vermos a Deus com os nossos próprios olhos. E Ele quer se revelar a nós. Sabe, eu falo que nós sabemos os atributos divinos. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Mas Ele quer revelar, fazer visível as suas características na nossa vida. Ele quer ser onipresente, que eu sinta Ele comigo o tempo todo. Quando eu acerto, quando eu erro, quando eu tenho, quando eu perco. Ele quer ser onipotente na minha vida. Que o poder dele se revele por meio da nossa história. E Ele quer que nós tenhamos a noção da onisciência dele. Que Ele vê todas as coisas. Tanto as que fazemos, quanto as que não fazemos, quanto que fizeram por nós, quanto as que não fizeram por nós. Que Ele possa ter a liberdade de manifestar os seus atributos por meio de nós. Porque nós somos a carta viva, a carta de amor de Deus aberta para o mundo. É para isso que somos chamados. É para isso que somos chamados. Eu não sou neurocientista e você não é pastor. Nós somos a carta aberta de Deus para o mundo. E a partir do que fazemos, nós podemos revelá-lo para aqueles que precisam dele ser revelado por meio dos seus filhos. Domingo eu vou trazer uma mensagem, até por conta dessa situação do coronavírus e tudo. E Deus falou muito comigo, dizendo que a única coisa permanente nessa vida é Deus e a sua palavra. Tudo o resto é sazonal. Né? O inverno, ele tem as suas perdas, o frio, não tem folha, não tem frutos, não tem semeadura, mas a certeza que Deus nos dá em Eclesiastes 3, né? Que há tempo e estação para tudo. O inverno vai acabar e o que vem depois é a primavera. Nós temos aí 1 minuto e 50, eu queria que você orasse ou trouxesse as suas últimas palavras. Muito obrigado, foi sensacional. Grata eu. Que lindo. Vou orar então. Ó Pai querido, agradecemos por esta oportunidade que temos de ouvir sobre Ti, da forma maravilhosa que nos criaste e das estratégias que estão disponíveis para sermos alcançados por Ti e podermos viver na presença da beleza da Tua santidade. Para os corações angustiados, traga paz. Para aqueles que não acreditam em Ti, que eles deem a oportunidade a Ti de se revelar. Conduza-nos não somente neste momento, mas durante toda a nossa vida, para que encontremos contigo na eternidade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Rosana, você é preciosa. Quero agradecer demais, sabe? Amei. Olha, 2 lives bombando. Eu sabia que ia acontecer. Você é uma pessoa que, apesar de toda a sumidade, todo conhecimento, é crente de verdade. A gente percebe isso. Então é maravilhoso poder te falar de ciência e fé com uma pessoa que conhece das duas coisas. Que o Senhor abençoe a tua vida, seu ministério, sua família, que a sua menina... Você só tem um filho? Só a Angelina. Ela tá doida para dar um tchau. Filha, já tá acabando a live. Corre, corre, corre. Daqui, manda que ela Deus dar um abençoe. Tchau. Dá um tchauzinho para todo mundo, filha. Tchau, minha linda. Eu também só tenho uma filha, minha preciosa. E eu mando um beijo para todo mundo. Gente, amanhã minha live é com o apóstolo Milton Ebenezer, lá da primeira igreja do Brasil. Amo todos vocês. Obrigado, Rosana. Deus te abençoe sempre, viu? Em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau, Angelina. Um beijo para convite. você, querida.